Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos de volta para mais uma reflexão da Palavra de Deus em nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. São 21 dias de transformação. Deus tem feito coisas grandes, coisas tremendas. Está havendo um mover do Espírito Santo nos corações, transformação, restauração e, acima de tudo, um entendimento correto da palavra de Deus. Eu sou o pastor Jairo Oliveira e estou de volta trazendo mais uma reflexão bíblica ao seu coração. Antes de começarmos, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal e que tem compartilhado as mensagens, as reflexões, a fim de que outras pessoas sejam alcançadas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino de notificação e compartilhe com outras pessoas para que outros também possam ser abençoados através desta reflexão poderosa da Palavra de Deus. Nós vamos hoje falar sobre aquelas pessoas que oram e exigem de Deus uma posição. Assim como Israel. No capítulo 58 do profeta Isaías, que nós estamos meditando, a nação exigia de Deus uma resposta do seu sacrifício, das suas orações. E Deus condenou esta atitude de exigir. Hoje nós estamos vivendo em dias que as pessoas estão sendo ensinadas, por alguns neciamente, de colocar Deus no canto da parede, de exigir de Deus os seus direitos. A pergunta é: quem é o homem para persuadir, para exigir, para ordenar que Deus faça alguma coisa? Então nós queremos refletir sobre a vida de homens que marcaram a história. Não são homens que falaram de oração, não são homens que falaram de milagres, não são homens que contaram história, são homens que fizeram história. E nós queremos refletir sobre a vida dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus. Se você analisar a vida de alguns como Paulo, Pedro, João, Tiago e outros apóstolos, se consideravam servos de Cristo Jesus. A credencial destes homens era de servos de Jesus. Eles não se identificavam como pregadores, como profetas, como doutores, como pessoas que detinham o poder e a autoridade. Muito pelo contrário, eles se identificavam como servos de Cristo Jesus. Se você analisa comigo, a palavra servo no grego é doulos e vem de alguém que é escravo. Significa ser escravo, significa pertencer a alguém. Então, quando os discípulos de Jesus, principalmente os que mencionei, se identificavam como servos de Cristo Jesus, eles estavam simplesmente dizendo: nós pertencemos a Jesus. Era um sentimento de pertencer a Jesus. E não existe coisa mais importante na vida de um ser humano do que reconhecer que pertence a Jesus. Não existe coisa mais nobre na vida de um cristão
de um discípulo do que este sentimento de pertencer a Deus. E os discípulos tinham esse conceito e esta consciência de ser servos de Jesus. Hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão orando, estão pedindo a Deus, e elas se colocam em uma posição de autoridade e não de servos. Elas querem tratar Deus como se Deus fosse o servo e elas fossem as autoridades. Esse entendimento é errado, é errôneo, porque o nosso Deus é soberano. Jesus, ele não é apenas Salvador, ele é Senhor e Salvador. Eu preciso reconhecê-lo como o meu Senhor e como o meu Salvador. Para tanto, eu preciso ter esta consciência de ser servo e de pertencer ao Senhor Jesus. Na história, nós temos um exemplo crítico, um exemplo negativo, um exemplo que não deve ser seguido. É o exemplo do povo de Israel, quando saiu do Egito, e a Bíblia diz que no deserto, capítulo 11 de Números, a Bíblia fala que eles reclamavam de Deus. Eles lembravam do passado, da carne do Egito, das comidas do Egito, e exigiam que Deus desse-lhes carne. Olha que coisa interessante. Ao lembrar do passado, o passado fala de uma vida sem governo. O passado fala de uma vida sem direção. O passado fala de uma vida vivida debaixo da maldição, da insubmissão, da desobediência. Todo discípulo verdadeiro de Jesus tem o coração voltado à obediência. Ele não questiona, ele obedece, porque ele sabe que está debaixo de cobertura espiritual, debaixo de obediência, gera uma vida de prosperidade. Então Israel, no deserto, exigiram de Deus carne. O grande líder Moisés, que é um referencial de liderança, que é um exemplo de liderança, que nós podemos observar a sua história e perceber o potencial daquele homem. Moisés ficou tão desesperado com a atitude negativa do povo que desejou morrer. Imagina agora um líder que, em sua trajetória, obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus no Egito, obedeceu a Deus e realizando a vontade de Deus diante de Faraó, com as pragas. Obedeceu a Deus com o sacrifício da Páscoa, do Cordeiro Pascal. Obedeceu a Deus da saída do Egito, caminho do mar. Obedeceu a Deus em tudo e agora está desejando morrer por uma angústia profunda em seu coração, provocada por uma nação rebelde, desobediente, que não temia a Deus e que exigia de Deus. Era um povo tão rebelde, tão insubmisso, que a Bíblia diz que eles comeram carne, mas eles não se saciaram. A sua alma, segundo o texto bíblico, emagreceu, ou seja, ficou pobre. Pessoas com alma pobre, sabe? Pessoas com espírito pobre, pessoas que não conseguem entender os propósitos de Deus e se deixam levar pelo egoísmo, pela prepotência, pelo direito de exigir o direito que não tem. Então Moisés sofreu com aquele povo.
e desejou morrer. E Deus respondeu, mas, no entanto, sofreram a ponto de alguns morrerem por causa desta desobediência. Hoje nós estamos refletindo sobre esses textos bíblicos para mostrar que nós somos servos e Jesus é o Senhor. Então, não exija de Deus, não queira exigir de Deus. Não queira fazer a sua vontade e querer que Deus se submeta à sua vontade e faça a sua vontade. Muito pelo contrário, se coloque diante do Senhor, reconhecendo como Senhor e como Salvador. Se coloque diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus e você é servo. Se o Senhor tira algo de você, se Deus não permite algo na sua vida, é porque Ele sabe o melhor para a sua vida. Ele sabe que direção você deve andar. Então não queira exigir de Deus, apenas se submeta à vontade dEle. A vida de quem anda com Deus é uma vida de fé, uma vida de confiança na providência e na direção de Deus. Lembre-se de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, o Senhor fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu irei te mostrar. Vejam, não tinha uma direção, não tinha um alvo a atingir, mas Deus disse: eu vou te mostrar. E Abraão saiu, Abraão seguiu por fé a vontade de Deus, a direção de Deus. Então, meu amigo, não se esqueça que a sua fé em Deus te leva a viver na direção dele. Quando você for orar, não queira exigir de Deus. Não se coloque no lugar de Senhor. Se coloque no lugar de servo. Quebrante o seu coração. Se humilhe diante do Senhor. Entenda que Deus é o Senhor de todas as coisas e você é apenas o servo. Seja transformado de dentro para fora. Se submeta à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, segundo escreveu o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Saiba que Deus sabe o melhor para você. Deus não está preocupado com os seus desejos. Ele está preocupado com as suas necessidades. Então se quebrante, se humilhe. Deixa o Senhor Deus guiar a tua vida. Tenha o Senhor como o seu Deus. Trate-o como seu Senhor. E seja sempre servo de Deus. Tenha este sentimento, este pensamento de pertencer ao Senhor. E assim você será cada dia mais abençoado para a glória de Deus. Deixa eu orar por você, deixa eu ministrar na tua vida em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta hora por este irmão, por este amigo que está neste momento conosco orando e através deste vídeo, que esta pessoa seja abençoada e que a primeira coisa, Senhor, que venha em seu coração após esta reflexão é o desejo de reconhecer o Senhor como seu Deus, como Senhor da sua vida. O reconhecimento que Tu és o Senhor e nós somos servos. Não podemos exigir nada do Senhor, apenas temos que nos quebrantar, nos deleitar, nos humilhar diante do Senhor e reconhecer o Teu senhorio. Pai, nós declaramos, como o salmista no Salmo 91, versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Nós queremos declarar, Senhor, em o nome de Jesus,
que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor e que nós somos Teus servos, nós pertencemos a Ti. Por esta razão, nós entregamos o nosso coração ao Senhor e pedimos, dirija a nossa vida, dirija a nossa casa, dirija a nossa família, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amigo. Foi mais um vídeo de reflexão da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Não esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ative o sino de notificações e, com certeza, Deus vai continuar abençoando a sua vida poderosamente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em breve estaremos de volta com mais uma reflexão em nome de Jesus. Deus te abençoe.